sabedoria. Para obter algo que você nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Quando Deus tira algo de você, Ele não está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa protegê-lo. Chico Xavier. Gratidão, Jesus. Gratidão, espiritualidade amiga. Gratidão, Mãe Santíssima, por nos encontrarmos mais uma vez reunidos, nós encarnados e todos esses desencarnados que aqui estão, para que através do seu amor, da sua misericórdia, possamos neste banquete espiritual nos saciarmos de ensinamento, para que possamos nós nos implantarmos, para que nós possamos nesta existência caminhar em busca do processo da evolução. Hoje a casa recebe Um estranho. um estranho, um desconhecido. Bem-vindo, Norberto. O estranho. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente propôs falar hoje um pouco sobre mediunidade. É um tema bastante complicado para quem não tem muito conhecimento a respeito da nossa doutrina. Mas eu gostaria que vocês participassem de algumas perguntas que eu vou dirigir a vocês. Quem aqui é médium? Levanta a mão. Quem é médium? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem tem mediunidade? Quem tem mediunidade, levanta a mão. E os outros que não levantaram a mão não têm mediunidade? O que é? Acho que tem pessoas que não sabem. Nós vamos entrar nisso. Vamos lá. Então, muitos de nós passamos pela nossa encarnação sem que a nossa mediunidade fique aflorada. A mediunidade é uma bênção que os filhos de Deus recebem. Então, será que os católicos, os evangélicos têm mediunidade? Sim. E se tem mediunidade, o que aconteceria se incorporasse um espírito nele, lá na igreja dele? Daria um problema sério, né? Teria uma confusão. Então, em algum momento, na nossa reunião mediúnica, um espírito incorporou, desesperado, decepcionado, porque, alegando que passou a vida dele inteirinha se dedicando à igreja dele, e depois de desencarnado ele foi lá na igreja dele e o pastor o expulsou e o chamou de demônio. Aí a gente tira uma conclusão de que a mediunidade, ela é passível de estar sendo aflorada em qualquer pessoa, em qualquer religião. Se o pastor o expulsou da igreja, é porque o pastor ouviu ou teve algum contato com ele, teve alguma percepção, não é? Essa percepção que a gente tem é a tal mediunidade, que na maioria de nós ela passa despercebida.
quando uma pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita começa a ter uma percepção diferente, começam os problemas dentro da família, dentro da casa. Por quê? Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém tem noção do que se passa. Eu vou fazer uma colocação aqui. Quem de vocês, em algum momento, estava focado, por exemplo, lendo um livro, e você percebeu um movimento aqui, olhe para frente e você vai levando a mão aqui, até onde você vai ver a tua mão? Eu vejo a minha mão até aqui, eu estou olhando para frente, estou vendo minha mão aqui. Essa é a nossa visão periférica. Muitas vezes você está distraído fazendo alguma coisa e você percebe algum movimento aqui do lado. Aí você olha, não tem nada. Esse é um dos sinais de que a sua mediunidade está começando a aflorar. E qual é a atitude que um médium, uma pessoa que está iniciando a mediunidade, tem que tomar? Estudar o que é mediunidade, como ela pode se manifestar, como ela pode ser útil para você, como ela não vai atrapalhar o seu dia a dia. Porque uma pessoa que aflora a mediunidade sem preparo, sem conhecimento, sem entender o que está acontecendo, é um transtorno muito grande na vida da pessoa, porque ela não sabe o que está acontecendo. O que um espírito pode fazer com um médium despreparado? Quanta coisa boa ou ruim, dependendo do padrão vibratório, do nível mental do encarnado. Quando você tem uma situação equilibrada mentalmente, quando você tem uma vida assim centrada em coisas boas, nas coisas de Deus, nada de mal nos acontece. Um espírito inferior não vai assediar uma pessoa com padrão vibratório, um nível mental alto. Por quê? A interligação de um espírito com um encarnado se dá pelo nível mental. Aqui no centro, no trabalho de desobsessão, de mediunidade, é diferente. Um médium incorpora um espírito de baixo conhecimento, de baixa vibração, porque aqui a situação é preparada. No nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, não é assim. Um espírito só vai influenciar você se você estiver no mesmo padrão vibratório dele. Por isso a importância da gente nos policiar, nos mantermos harmonizados, nos mantermos equilibrados e nos mantermos com o nosso pensamento firme nas coisas de Deus, não deixar a gente se envolver com coisas supérfluas, com coisas inferiores, com más ideias que brotam na mente da gente às vezes, de acordo com alguma situação. E quando isso acontece, nós temos que nos conectar com Deus, fazer a nossa oração para elevar o nosso padrão vibratório novamente. De repente acontece alguma coisa, comigo acontecia muito no trânsito. Uma pessoa me dava uma fechada, uma pessoa fazia uma coisa errada, eu já ficava nervoso. E aí o que acontece? O padrão vibratório da gente abaixa. Aí a gente quer fazer coisa ruim. Então a gente tem que estar preparado para os acontecimentos no nosso dia a dia, no nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa casa, para que não aconteça da gente receber interferências inferiores. Porque quando a gente se conecta com alguma coisa inferior, é muito difícil a gente se libertar, a gente mudar, virar o nosso padrão vibratório. Então, o dia a dia é muito importante na nossa condução, no nosso trabalho, onde a gente for.
Alguém já passou por alguma situação de dificuldade por conta disso? A única coisa que me tirava muito do sério era o trânsito. O trânsito eu não conseguia me policiar muito. E de vez em quando eu ainda me deixo, né, Vilma? Não é? De vez em quando a Vilma me chama atenção no trânsito, porque de vez em quando acontece alguma coisa errada, eu me irrito. Então, as conexões se dão com padrão vibratório no nosso dia a dia, tá certo? E quando nós temos, o que nós devemos fazer quando a gente começa a perceber coisas estranhas, coisas diferentes acontecer? Nós temos que estudar o que é mediunidade. Nós temos que aprender como lidar com a situação. Porque se a gente não tiver esse conhecimento, esse entendimento, vai ser difícil. Vai ser difícil, e a gente recebe vários casos aqui de pessoas que estão mediunizadas, estão mediunizando e sem saber o que está acontecendo. Olha a dificuldade para a família. Olha a dificuldade para o médium sem conhecimento. É muito complicado. É mais complicado do que quem nunca teve isso imagina. A gente recebe, faz orientação de muitas pessoas que estão mediunizando e estão com a mediunidade aberta e não tem noção do que é. Por isso que as pessoas têm que se preparar. Independente de você estar com a sua mediunidade aflorando ou não, o conhecimento da mediunidade, do que é a mediunidade, é muito importante. Para que, se acontecer, você tenha uma noção do que você deve fazer. Então, estude um pouco mais a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que, quanto mais você aprende, mais você descobre aquilo que você sabe pouco. Então, estudar a doutrina espírita é uma coisa para todo dia, para toda oportunidade. Vamos estudar, vamos aprender um pouco mais, para a gente, quando se acontecer com a gente saber lidar. Às vezes não acontece com a gente, mas acontece com alguém da nossa casa, acontece com alguém do nosso trabalho. Imagina você estar trabalhando com uma equipe e alguém fica mediunizado naquela equipe lá, e ninguém sabe mexer, ninguém sabe lidar com isso aí. A importância nossa é principalmente por isso. Quando você está aqui na casa espírita, existe as incorporações, existe a doutrinação desses espíritos, e a gente costuma tentar ajudar. A gente não pode exigir que um espírito receba a orientação, o encaminhamento para o plano espiritual, porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio dele. Quando você se passar por uma situação dessa, você pode travar um diálogo com o possível espírita. Você não tem certeza, você não sabe muito bem, mas você mentalmente vai travar um diálogo com esse espírito oferecendo ajuda. Mas, peraí, Roberto, está complicado, não é? Está complicado porque você não tem conhecimento. Mas vamos lá. Você vai travar um diálogo mental com o espírito. Nós temos que começar a trabalhar com a nossa mente, sem usar as nossas palavras. Você está falando com um espírito que não tem um corpo físico, então você não precisa falar, não precisa soltar a sua voz. Porque se alguém vê você conversando sozinho, vão achar que você está louco, né? Aí complica mais ainda. Com o espírito desencarnado, a gente trava um diálogo mental. E vai fluir na sua mente, vai brotar na sua mente alguma intenção dele, se ele manifestar essa intenção. Quando o espírito está incorporado, é diferente, porque aí a gente vai conversar, vai propor para ele um auxílio, vai pedir a concordância, e aí, se ele concordar, a gente vai fazer o encaminhamento dele para receber ajuda espiritual. Então é mais fácil. Mas quando a gente não está com o espírito incorporado, tem que ser mentalmente. Não adianta você estar falando com alguém que você não sabe o que é, né? Então você vai procurar travar um diálogo mental e oferecer ajuda. Caso você
fique em dúvida, que você, por falta de conhecimento você vai ficar em dúvida, oferece ajuda para ele e encaminhe ele para um local, para a nossa casa aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai mentalizar a nossa sala de trabalhos aqui dentro. Você mentaliza, olha, nós vamos oferecer ajuda para você, nós vamos te encaminhar lá para a nossa casa de oração, na sala de mediunidade, lá você vai receber auxílio, orientação que você precisa. E traga esse diálogo até você finalizar. Até você finalizar o diálogo como se estivesse conversando com alguém, tá bom? E aí você agradece a ele por ele te recepcionar, né, a conversa, te aceitar a sua conversa. Agradece, encaminha ele e agradece a Jesus pela oportunidade de estar sendo um mensageiro, estar trabalhando na doutrina espírita. O nosso trabalho na doutrina espírita não é só vir aqui, fazer, trabalhar, limpar, arrumar, organizar. O nosso trabalho na doutrina espírita, na parte espiritual, é cuidar disso aí. Quando você estiver numa situação que tem uma discordância, um desequilíbrio entre algumas pessoas discutindo em tom assim elevado, e você está vendo que a coisa está fora do padrão, fora do normal, você pode ajudar a conter aquela situação. Que jeito? Pensa em Jesus, peça ajuda a Jesus para que os espíritos harmonizem aquela situação, para que aquelas pessoas se equilibrem, para que aquelas pessoas se harmonizem e possa chegar no entendimento adequado, sem violência, sem discussão, sem agressão física, com palavras ou mesmo uma agressão física. Você vai ver a força da nossa mente quando a gente, em nome de Jesus, em nome dos Espíritos Trabalhadores da Serra do Pai, quando a gente perde uma interferência, perde uma intercessão. Então é muito importante. Nós tivemos uma vez num velório de uma criança de 6 meses. Os pais estavam derrotados. Imagine perder um filho de 6 meses. E era o primeiro do Márcio, né, era o segundo filho. Já tinha uma mocinha, uma menina, e veio esse segundo, com 6 meses ele desencarnou. Aí a gente passou a noite no velório e começou a chegar gente, tinha uns parentes de São Paulo e começaram a chegar. Quando chegava uma pessoa, nós estávamos em poucas pessoas lá, 5 ou 6, né, no velório de madrugada, chegava uma pessoa e vinha cumprimentar os pais, aquilo virava um tumulto de choro, de lamentação, aquela coiseira astronômica. E a gente, com mais um primo nosso espírita também, a gente começava a vibrar. Dentro de alguns minutos a coisa se acerenava, equilibrava e harmonizava. Acabava de harmonizar, daí a pouquinho chegava mais um, aí voltava tudo de novo. Foi umas 5, 6 vezes que aconteceu isso durante a madrugada. Se a gente não ficasse harmonizando, não estivesse ali harmonizando a situação, aquilo ficava aquele tumulto. E para o espírito desencarnante, essa situação é muito complicada, porque ele, sem saber o que está acontecendo, ele sem saber o porquê daquela gritaria, daquele choro, daquela lamentação, ficava numa situação muito complicada, porque o espírito não sabe ainda que ele morreu. Quando que a gente vai saber que morreu? Às vezes tem espíritos que passam muito tempo. A gente faz atendimento de espíritos aqui que já desencarnaram há muito tempo e ele chega aqui, ele incorpora como se ele estivesse vivo. Como se ele estivesse vivo, eu estou falando, com o corpo. Como se ele estivesse ainda com o corpo físico. Ele não entendeu ainda que ele não tem mais corpo físico. Porque se ele passou a vida toda sabendo que ele ia morrer e ia acabar, aí ele morreu e não acabou, que para ele fica muito complicado para o espírito sem o conhecimento. Porque, olha, ele discute com a gente, não, mas eu estou falando com você, eu estou vivo. Mas cadê seu corpo? O meu corpo aqui.
Aí a gente é obrigado a fazer uma situação lá, mostrar para ele que aquele corpo que ele está usando não é o corpo físico dele, porque geralmente um homem incorpora numa mulher, aí ele vê que o corpo não é o corpo dele, ou ao contrário, né? Uma mulher incorpora num homem e fala, não, mas eu não sou homem, eu sou mulher. Por quê? A falta de conhecimento, a falta de entendimento de que a gente permanece vivo depois que o corpo é desconectado do espírito. Então, o médium, ele pode ser muito útil no dia a dia nesses pequenos detalhes. Não é só incorporar, você vir aqui no trabalho, incorporar, ir embora e acabou a situação da mediunidade. A mediunidade é 24 horas. Você pode usar a sua mediunidade onde você estiver, em qualquer situação, em qualquer local, porque é dado para nós algumas situações para ver a nossa fé, para ver a nossa conscientização, para ver o que a gente é capaz. Então, se você estiver no seu trabalho ou em qualquer local e acontecer uma situação de espírito desencarnado, incorporando ou fazendo com que alguém fique incomodado, é ali que você tem que usar a sua mediunidade, é ali que você tem que usar o seu conhecimento, é ali que você vai ser útil na seara de Deus. Outro detalhe, quem tem dificuldade, quem não tem tempo de aprender, de estudar, mas hoje nós estamos com a nossa vida muito atropelada, né? Quem tem tempo aqui de tirar 1 hora por dia para pegar um livro e estudar? A maioria de nós não temos. O que a gente pode fazer? O que você faz da meia-noite às 6? Dorme, né? Acredito que todo mundo dorme. E o que o seu espírito faz quando você dorme? Ele não dorme. O espírito não dorme. O espírito não precisa do descanso. O corpo físico precisa do descanso para se recompor. O espírito não. Quando a gente dorme, acontecem 2 situações. Ou o seu espírito sai do corpo e perambula pela ordem da Terra e vai fazer alguma atividade. Essa atividade está diretamente ligada ao seu padrão vibratório. Olha, eu falando padrão vibratório de novo. No seu padrão vibratório. E o que acontece quando for essa situação? Você vai acordar e você vai falar assim: nossa, eu sonhei com fulano, eu sonhei com fulano, e nós resolvemos uma situação, nós conversamos, nós fizemos isso, passeamos, não sei o que, não sei o que. Essa pessoa que você sonhou é um encarnado. Aí você esteve com ele fora do corpo. E se for um desencarnado, como é que fica? Você esteve com o espírito fora do corpo. Se você estava aqui na Terra, você esteve com o espírito que não tinha corpo aqui na Terra. Geralmente um espírito conhecido. Aí acontece que no outro dia, numa outra situação, você acorda e fala assim: nossa, não sonhei nada. Essa noite eu não sonhei. Não lembro de nada. O que aconteceu com o seu espírito nessa noite? Ele saiu do seu corpo e foi em alguma atividade no plano espiritual. Por isso a importância de, quando a gente for dormir, a gente sentar na nossa cama, a gente tem que ir para o quarto antes do sono nos pegar. Porque se você for para o seu quarto deitar, morrendo de sono, você vai sentar na sua cama e vai dizer: Pai Nosso, e dormir. Né? Alguém deu risada aí, porque já aconteceu muitas vezes com essas coisas. Aí a importância da gente dormir antes do sono nos pegar, tá certo? Aí o que você vai fazer? Você vai sentar na sua cama, fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus
e falar com Deus. Nossa, a gente fala com Deus? Se Deus é onipotente, se Deus é o maior, eu, na minha insignificância, eu tenho o direito de falar com Deus? Qual é a importância da minha pequenez perante Deus? Qual que é? Nós somos todos filhos de Deus. E nós somos todos importantes para Deus. Nós somos seus filhos. E quando a gente fala com Ele, Ele nos ouve. Se sair do nosso coração, Ele nos ouve. Se a gente estiver falando com Ele, abrindo o coração, com sinceridade, Ele nos ouve. Ah, Norberto, mas espera aí. Eu faço a minha oração, eu peço a Deus e Ele não me escuta, Ele não atende os meus pedidos. Por que Deus não atende os seus pedidos? Por quê? Porque Deus não pode atender os nossos pedidos quando nós não temos o merecimento. Deus só atende os nossos pedidos quando a gente tem merecimento. Mas espera aí, complicado, hein, Norberto? Está muito complicado essa conversa sua aqui. Nós não precisamos pedir nada para Deus, gente. Faça por merecer, que aquilo que for bom para você, Ele vai te oferecer, sem você ter necessidade de pedir. Às vezes você fala assim, oh, meu Deus, eu precisava tanto trocar meu carro, nossa, eu vou pedir para Deus para me ajudar, para me trocar o carro. Qual é a importância para Deus um carro novo para você, um outro carro para você? Às vezes, você troca de carro, a sua vaidade aumenta. Você se acha importante. Você começa a mudar a sua postura. Você começa a mudar o seu jeito de lidar com as pessoas no seu dia a dia. Você assumiu um cargo dentro da empresa que você trabalha. Você subiu um degrau. O seu relacionamento com os seus subalternos muda completamente. O que significa isso? Que você não está preparado para aquela situação. E isso pode ser um teste que Deus faz para a gente. Peça sempre assim, que você possa subir na sua vida até onde você não precise descer. Porque você melhorar o seu padrão financeiro é muito bom. Mas se você tiver que perder o seu padrão financeiro, é muito complicado para a gente lidar com a situação. Ninguém se conforma de não ter mais uma coisa que ele já teve. Quanto tempo nós já vivemos sem um carro na nossa mão? Muito tempo. Acredito que pelo menos até os 16 anos, 18 anos, ninguém tinha carro para dirigir, né? Não tinha carta. E você viveu aqueles 18 anos sem o carro, né? Dependendo de alguém te levar. Depois que você tem um carro, se o carro for para a oficina, você abrir a porta da sala, olhar na garagem, a garagem está vazia, você fica inconformado. Se você abrir a porta e o carro está lá na garagem, está normal. Então, peça sempre a Deus para que você não suba aonde você não possa permanecer. E quando você subir, não menospreze. Não se ache o rei da cocada. Porque muitas vezes Deus nos proporciona oportunidades financeiras e aquisitivas aqui na vida para testar a nossa capacidade de administrar aquilo lá. E devemos pensar sempre o seguinte: esse bem está na minha mão e não vou levar no meu caixão. O bem material que nós conseguimos adquirir aqui é uma coisa que Deus nos proporciona para a gente viver e usar para o bem. O que adianta você estar com uma abundância, opulência, se você está vendo um irmão seu passando necessidade?
Aí você não enxerga mais aquele irmão, porque você acha que você já é o supra-sumo. Saiba lidar. Quando você adquiriu alguma coisa aqui na terra, não se torne um escravo daquilo. Porque aquele bem, se você se tornar um escravo dele, o meu carro, a minha casa, o meu relógio, o meu celular, esse bem material, quando você desencarnar, você vai ficar de volta disso aí muito tempo. E o que nós devemos fazer quando a gente desencarnar? Ir embora. Não permanecer na terra. Então não se apegue a bens materiais, porque isso vai prejudicar espiritualmente muito tempo, de acordo com o seu apego a essas coisas materiais. Usufrua dos bens que Deus proporcionou para você, mas sem se tornar escravo deles. Porque quantos espíritos a gente atende aqui na nossa reunião de mediunidade, estão tomando conta de coisas que os filhos estão arrebentando. Eu trabalhei tanto, eu juntei, eu comprei, meus filhos estão jogando tudo fora, estão acabando com tudo. Imagina o sofrimento de um espírito permanecer aqui na terra depois que ele desencarnou, vendo a família se destroçar, vendo a família brigar, vendo a família brigando por causa disso, por causa daquilo, dos bens que eu conquistei, eles estão levando minhas coisas. Não se apegue. Se prepare para que quando você desencarnar, você, se for possível, nem participar do velório. Porque lá no velório você vai ser muito bom. Lá no velório todo mundo fala, nossa, ele era uma pessoa tão boa, né? Eu mesmo só vou ficar bom lá no meu velório. Alguém vai falar que eu era bom. Mas mal sabe eles do que eu sou, né? Mal sabe ele a porcaria que eu sou. Então, eu queria nem participar para não ver as conversas que vão sair antes de mim. O grandão lá vai falar mal de mim, né, grandão? O grandão tem certeza. O grandão que eu falo é o Rafael, aquele de camiseta branca lá no fundo. Entendeu? Então, o que a gente deve preparar? Para a gente, se for levar uma vida preparada para o nosso desencarne. O nosso desencarne é a única coisa certa que nós sabemos é que nós vamos desencarnar. Ou alguém acha que vai ficar? Não vai ficar, né? Nós não vamos ficar. Então, vamos levar uma vida. Se aflorar a mediunidade em você, procure estudar, procure aprender, procure saber lidar com a situação. Porque senão a pessoa sofre demais e passa por situações constrangedoras, às vezes por situação até humilhante, porque quando acontece a desincorporação, a pessoa fica que nem um bobo, não sabe o que aconteceu. E todo mundo ali vivenciou aquela situação que pode ter acontecido lá. Vamos nos preparar, vamos aprender. Se você aprender um pouco sobre mediunidade e não aflorar a mediunidade em você, você vai ser útil do mesmo jeito. Porque se você vê alguém passando pela situação, você vai saber lidar com isso. Você vai saber ajudar. Porque quando acontece a mediunização e a pessoa não tem preparo, é muito complicado. É muito complicado porque o espírito pode não querer. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu há pouco tempo, né? Foi esse ano, né? Paulo, foi esse ano, né? Aquela situação lá de Ribeirão Preto, lá. Esse ano. Uma situação de 2 trabalhadores de uma casa espírita, o marido com 77 anos, a esposa, a gente não ficou sabendo, devia ter mais ou menos uma idade próxima de 77 anos. Ela, no passado, ela teve um relacionamento, um amor muito forte com um espírito. E por algum motivo, eles se separaram. Ela reencarnou, viveu uma vida, desencarnou, voltou para o plano espiritual, encarnou pela segunda vez, viveu uma vida, desencarnou,
E agora ela reencarnou e já estava com 70 anos para lá. E nesse momento, depois de 70 anos, que eu não sei, 75, 74, pouco, né? Não importa para a gente. Ela desdobrou e encontrou aquele amor da terceira encarnação. O que aconteceu com esse espírito? Ela não quis voltar para o corpo, porque ela estava vivendo uma situação com o grande amor dela. E aí, alguns amigos que ligaram para a gente e passaram a situação. Aí eu pedi para conversar com o marido, né? E o marido me contou a história. E eles foram passear, eles tinham um filho em Ribeirão Preto. Eles saíram da cidade deles, foram em Ribeirão Preto na casa do filho, e lá aconteceu essa situação dela sair do corpo, dormir e não voltar mais. Levaram o corpo para o Hospital das Clínicas, que lá tem a USP, né? E a USP que administra o Hospital das Clínicas lá. Levaram o corpo lá para o Hospital das Clínicas, fizeram todos os exames, tudo normal. E ela não acordava. Não estava sedada, não tinha nada, ela não acordava. E ficou na UTI por vários dias, até próximo de um mês. Como eles chegaram à conclusão que ela não ia voltar, não ia acordar, levaram para o quarto. Ficou mais um tanto de tempo lá no hospital internada no quarto. E como chegaram falando, não tem necessidade de ficar no hospital, porque a gente não tem que fazer tratamento, não estava ministrando nenhum medicamento nela. Colocaram numa clínica de repouso. E ela, como ela tinha idade, né, foi para uma clínica de repouso, e lá ela permaneceu mais uns 2 ou 3 meses, e ela desencarnou agora em agosto. Em agosto, né, Márcia? Ela desencarnou em agosto, sem voltar para o corpo, sem acordar. Agora imagina o que é uma situação dessa, se o marido não tivesse conhecimento da doutrina espírita, se os filhos não tivessem conhecimento da doutrina espírita. Como eles iriam lidar com essa situação? E o que aconteceu? A coisa é tão real, o mundo espiritual é tão real, que um amigo um irmão aqui do grupo, num grupo sobre espiritismo lá de Porto Alegre, ele colocou a situação, estamos estudando esse caso assim, e de lá eles conectaram e vivenciaram o que estava acontecendo lá. Vê como as coisas funcionam perfeito no mundo espiritual, né? É igual o livro dos Espíritos. O Allan Kardec mandava as perguntas para várias cidades, várias regiões do Brasil, do planeta aqui, e voltava a mesma resposta. Quando as respostas estavam coerentes, ele colocava no livro dos Espíritos as perguntas e as respostas. Então, veja só como funciona o mundo espiritual. Se eles não tivessem conhecimento, o que eles iam acontecer? Podia querer processar o hospital, o hospital não resolveu o problema. Muitos problemas poderiam estar acontecendo se eles não tivessem conhecimento. Então, a importância de estudar, gente, é muito grande. Voltando para terminar a questão de estudar. Você não tem tempo de estudar? Quando você for dormir, na sua oração de dormir, pede para os amigos espirituais, para o seu anjo de guarda, para encaminhar o seu espírito para o mundo espiritual, para você participar de reunião de estudo, de palestra, porque quando o nosso espírito está fora do nosso corpo, a nossa capacidade de absorver conhecimento é muito maior. Se você tem uma dificuldade, eu leio, não estou entendendo, aí eu volto, leio de novo, não estou entendendo. Lá no plano espiritual, você fora do corpo físico, tudo que você for passado para você, você vai absorver com muito mais facilidade. Então, não adianta falar assim, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Aprenda de noite, aprenda no plano espiritual. Seja útil, porque é muito melhor você estar no plano espiritual participando de uma reunião de aprendizado do que estar perambulando aqui pela órbita da Terra, fazendo coisa que nada a ver, que não vai te acrescentar nada.
Às vezes vai só te complicar. Tá certo? Alguém quiser fazer alguma pergunta, faça pergunta fácil, porque eu não sei responder pergunta difícil. Alguém vivenciou alguma coisa assim? Alguém quer colocar alguma situação que vivenciou? Não? Podemos encerrar? Então vamos encerrar. Agradeço pela paciência de vocês. Não sei se eu consegui agregar alguma coisa de bom, mas se a gente agregou alguma coisa de bom, significa que valeu a pena. Neste instante, agradecidos que somos, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre querido, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez em nossa casa de oração. Que o conhecimento, que o aprendizado seja calado em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos usufruir de todos os benefícios que o conhecimento e que a espiritualidade possa nos transmitir, e que a cada dia possamos ser úteis, a cada dia possamos ser bons, a cada dia possamos ser melhores na nossa caminhada, e que consigamos, ao retornarmos no nosso plano espiritual, que saiamos vencedores dessa oportunidade reencarnatória, porque tudo o que nós precisamos é voltar melhor do que quando aqui chegamos, e que Jesus possa estar sempre nos dando oportunidade de sermos úteis, oportunidade de trabalho na casa espírita, na nossa seara de Jesus, e que possamos também, sempre que possível, levar uma palavra a uma pessoa que necessita, que possamos emprestar os nossos ouvidos a algum irmão que esteja desesperado, que esteja precisando, porque muitas das vezes uma pessoa em estado de desequilíbrio e desespero, ele só precisa desabafar. Então a importância de emprestarmos o nosso ouvido é muito grande para quem está precisando pôr para fora, tirar tudo que está sentindo dentro do coração, dentro da mente, em desequilíbrio e desarmonia. Que possamos ser úteis hoje e sempre. Que assim seja.